Olá, amigos do Canal Médico, bem-vindos ao programa Grandes Mestres da Medicina, que hoje eu tenho um imenso prazer, mas imenso prazer de apresentar o Dr. Milton Ari Meyer. Quem é o Dr. Milton Ari Meyer? É o cirurgião cardiovascular pediátrico e cardiologista, responsável por fazer cirurgias em crianças recém-nascidas, em crianças prematuras que nascem com problemas cardíacos. Ele, inclusive, fazia a cirurgia famosíssima, que é a cirurgia da transposição das grandes artérias, quando as crianças nascem com essa dificuldade. Então, ele foi o primeiro médico a realizar essa cirurgia aqui no Rio de Janeiro, que é a tão chamada cirurgia de Jatene, que começou a ser realizada pelo Dr. Jatene em São Paulo. E no Rio ele trouxe, e ele era chefe de serviço do IACAC e chefe de serviço das Laranjeiras. Mas ele também é membro titular da Academia Nacional de Medicina, é membro titular e emérito da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro titular e emérito da Sociedade Internacional de Cirurgia Cardiotorácica, membro titular e emérito da Sociedade Latino-Americana em Cardiologia Pediátrica. Quer dizer, o doutor, ele resolveu na vida dele que ele ia, vamos dizer, ressuscitar as criancinhas que nasciam com problema, porque até então essas criancinhas morriam. Ele é fellow da Sociedade Mundial de Cirurgia Cardíaca Pediátrica e Congênita, quer dizer, aqueles acidentes durante a gestação, membro da Academia Brasileira de Medicina Militar e foi chefe dos serviços que eu já falei, o serviço do Dr. Aloysio de Castro, que é o IACAC, do Hospital das Laranjeiras, que é o Instituto Nacional, do Hospital Naval Marcílio Dias, e ele, provavelmente, junto com grandes colegas, iniciaram o projeto de pró-criança cardíaca na cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital Procardíaco. Então, eu tenho um prazer. Obrigado, professor, de estar aqui com a gente. Muito obrigado, igualmente. É um grande prazer que eu tenho de estar aqui. O senhor é muita coisa, né? Porque... eu nunca imaginei que eu chegasse a tantas coisas. Eu pensei que eu ia ser um médico e às vezes pensei de ser um médico do interior. Mas a vida foi me conduzindo para isso e eu tenho um certo orgulho de ter conseguido tudo que eu consegui. Nossa, o senhor para mim é um dos médicos mais importantes que possa existir, porque operar a criancinha que não tinha nem sobrevida, porque ia nascer e ia morrer em 2 dias, ou então isso é uma coisa espetacular, né? Então o senhor falou que na sua vida o senhor não imaginava. Então, fale para mim um pouquinho da sua infância, da sua adolescência e dessa família que fez nascer esse menino, né, maravilhoso, e da sua vocação médica. Sim. Eu nasci em São Paulo, filho de uma paranaense e de um argentino. Mas eu morei muito pouco tempo em São Paulo, mesmo depois. Eu fui gestado em Ribeirão Preto e depois fui a São Paulo para ser uma operação cesariana da minha mãe. E com 7 anos de idade, eu já tinha ido à Argentina com meu pai algumas vezes, 2 vezes, mas aos 7 anos de idade, o meu pai resolveu voltar para a fazenda onde ele tinha nascido praticamente. E então eu fiquei 5 anos, na Argentina, em Humboldt, na província de Santa Fé, bem interior da Argentina.
Lá eu fiz uma parte do primário e 2 anos do Nacional, que era o ginásio deles. Depois eu voltei para o Brasil e continuei os meus estudos aqui. De maneira que eu sou um pouquinho argentino, porque eu praticamente fui alfabetizado lá. Eu já sabia ler e escrever quando fui para a escola pela primeira vez, porque minha mãe era professora e ela me ensinou a escrever em espanhol também, português e espanhol. A minha mãe foi uma pessoa notável. Ela nasceu no interior do Paraná, aqui no Brasil. Com 13 anos de idade, ela morava junto de uma casa onde habitavam os missionários metodistas americanos. E eles saíam, aí, pai e mãe, para trabalhar, e ela ficava cuidando, babysitting, os filhos, 3 meninos. Com isso, ela ficou bilíngue, porque ela aprendeu, com 13 anos, falar o inglês. Quando ela foi para São Paulo para estudar, também o colégio era principalmente americanos e algum outro inglês. E ela, por causa de falar em inglês bem, ela trabalhou com a diretoria do hospital, do colégio, perdão. Quando ela terminou o curso, um dos professores dela tinha ido para Buenos Aires. E quando eles precisaram, lá numa companhia de petróleo, lá em Buenos Aires, precisaram de uma secretária bilíngue, e ele indicou minha mãe. Minha mãe, com 21 anos de idade, em 1919, pegou um navio no Porto de Santos e foi trabalhar em Buenos Aires. Ela trabalhou lá 4 anos. Lá ela conheceu meu pai e se casaram. E numa dessas vindas aqui para apresentar o meu pai, eu nasci aqui. Mas foi praticamente um acontecimento. Mas depois eu voltei para o Brasil e eu fiz o primário em vários lugares. Meu pai trabalhou em vários lugares. E depois eu trabalhei, estudei em vários lugares, também aqui no Rio, mas quando eu tinha 17 para 18 anos, terminando o científico, uma família de americanos que eram chefes da minha mãe em Buenos Aires, eles tinham voltado para os Estados Unidos. E eles se correspondiam com minha mãe. Então, eles uma vez convidaram que eu fosse para lá. E eu fiquei na casa desse casal e 2 filhos durante uns meses. Depois eu mudei para um outro lugar. Mas era uma cidade pequena, no interior do Texas. E eu aprendi bastante inglês, já falava um pouquinho com a minha mãe, mas eu aprendi lá. E depois eu voltei para o Brasil, fiz o vestibular, passei em 1955. Passei para a Faculdade Nacional de Medicina, que era a antiga Praia Vermelha, muito conhecida, quando o Brasil tinha 22 escolas de medicina. Hoje tem 490. Era a chamada Universidade do Brasil, né? Era a Universidade do Brasil, era a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. E eu me formei em 1960. Durante minha formação, eu trabalhei num hospital que era no caminho do Corcovado, que chamava Hospital Silvestre.
E lá eu conheci vários cirurgiões. José Oliveira, Hilário de Oliveira e o doutor Ari Flauzino Pereira, que era um grande cirurgião. E os dois queriam que eu ficasse com eles, mas eu comecei a me decidir pelo meu sonho, porque além de ter o sonho de ser médico desde sempre, uma vez, quando eu fiquei nos Estados Unidos, eu li uma revista Time, que a capa era um cirurgião cardíaco, e contava todo o início da história cardíaca. E aí eu disse assim, você isso aí. Imagine a minha pretensão. Mas eu trabalhei vários anos em cirurgia geral. Depois eu fiz uma residência com o doutor Fernando Paulino, na antiga Casa de Saúde São Miguel, que era o melhor centro de cirurgia do Rio de Janeiro. Depois eu fui trabalhar com o doutor Domingos Junqueira de Moraes, que era um mineiro que tinha vindo para o Rio trabalhar com o doutor Fernando Paulino. Depois ele passou 2 anos nos Estados Unidos e foi o primeiro cirurgião a fazer cirurgia cardíaca com extracorpórea aqui no Rio de Janeiro. E o segundo no Brasil, antes do Dr. Zerbini. Ele fazia aqui. E fiquei trabalhando com ele. Eu fiquei trabalhando com ele aproximadamente 6 anos. E um dia eu resolvi ir para os Estados Unidos. Já era casado, já tinha 3 filhos e me transferi para Chicago. Tive uma oportunidade muito grande de ir para o hospital da Universidade de Illinois, em Chicago. E lá eu comecei como na parte experimental e eu fiz um estudo bastante demorado sobre o balão intra-aórtico, que era um aparelho de assistência circulatória. Punha-se um balão na aorta descendente e o balão enchia e desenchia de acordo com o batimento cardíaco. E com isso, quando ele desinflava, era na sístole e inflava na diástole. Então, com isso, ele ajudava a cirurgia, o funcionamento do coração e mantinha quando havia uma insuficiência circulatória grave, usava-se esse balão. Mas nesse tempo o senhor fazia essa cirurgia em adulto? Não, nesse tempo eu fazia em cães, no início. Tá. O início foi um dos lugares que o balão intra-aórtico foi experimentado, e depois foi um dos 3 lugares que permitiram a American Heart Society permitiu que nós usássemos em adultos. Depois eu passei para a residência e que era o chefe era o doutor o Nicos era o chefe da cirurgia geral e me imagino na minha cabeça. Não faz mal. Teve o chefe da cirurgia. Da cirurgia cardíaca, que era um irmão para mim. Dave Michael Long. Fica tranquilo, professor, porque a gente vai... às vezes eu estou falando e esqueço alguma coisa, mas daqui a pouco vem. A gente está... O programa são os grandes mestres. Bom, eu tenho 72 anos, conheci vocês todos jovens, mas nós estamos buscando ainda os ícones da medicina para trazer aqui, né? Então, eu estou começando pelo Rio, mas se Deus quiser vamos trazer também de outros estados. E a nossa ideia é deixar isso, a vida deles, o conhecimento que eles têm, como aconteceu, porque quando eles contam, por exemplo, agora, ele está falando sobre
os experimentos em cães de uma válvula que depois foi serviu para pessoas. Ele está falando sobre os grandes professores que ele conheceu nesses locais e que realmente a parte americana desenvolveu enormemente, porque todo mundo queria ir para os Estados Unidos, porque tinha aquelas clínicas, Cleveland e outras mais, não é verdade? E ele falou sobre o Dr. Junqueira, que a gente conhece, todo mundo conhece aqui no Rio de Janeiro, de nome, que foi o primeiro a fazer uma ponte safena, né? Não, a primeira a fazer circulação extracorpórea no Rio de Janeiro. Foi ele. E o segundo na América Latina, praticamente. Porque antes dele só o doutor Zerbini. Não era aquele doutor Christian, o que fez o implante do coração? Não, o Zerbini fez o implante, mas o primeiro a fazer cirurgia cardíaca com o coração aberto foi... Daqui a pouco vem o nome. Isso. Mas aqui no Rio, quem começou a fazer foi o doutor Junqueira, né? O doutor Zerbini começou logo depois, junto com o doutor Adib, que era recém-formado e trabalhava com ele. Também foi uma luz imensa na medicina. Depois foi, sem dúvida, um grande cirurgião. Depois a gente menciona o grande feito dele na cirurgia. Então, continua, professor. O senhor estava lá nos Estados Unidos, vamos lá. Bom, lá era um serviço principalmente de cirurgia pediátrica. Dr. Dave Long tinha trabalhado na Marinha 4 anos, onde ele fez um estudo sobre os substitutos do sangue, porque interessava a Marinha ter um substituto de sangue num navio, por exemplo, onde não havia banco de sangue, evidentemente. Então ele fez um estudo, depois ele foi trabalhar em Minneapolis, no estado de Minnesota, onde era o chefe geral era o Wong Steen. O Wong Steen ficou famoso no mundo inteiro porque ele foi praticamente o inventor e o primeiro a usar a sonda nasogástrica nos obstruídos intestinais. Olha só. Então ele ficou famoso, Wong Steen. Agora, o que trabalhava com ele e que se interessou pela cirurgia cardíaca era o Dr. Walton C. Lillehei. Esse foi um dos pioneiros. Ele foi um injustiçado, porque ele merecia, sem dúvida, o Prêmio Nobel de Medicina. A cardiologia tem Prêmio Nobel de Medicina, várias outras menos importantes, e ele não recebeu, que por uma história complicada também, porque ele foi passado para trás. Bom, sempre tem uma pessoa maligna, né? Como diz. Sempre. Mas o David Long, eu posso dizer que ele foi um pai para mim, porque depois que eu cheguei lá, ele operou muito pouco. Ele me ajudava a operar. Então, em 3 anos de residência, eu fiz 172 cirurgias com extracorpórea. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque ele me ensinou, foi meu amigo, e quando eu terminei a residência, ele pagou para mim visitar 4 centros de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos. Eu fui à Mayo Clinic, eu fui ao Children's de Boston, eu fui ao centro maior de mais cirurgias de cardíacas, que era o Denton Cooley, em Houston,
Texas, e num lugar que me interessou ir, que foi no estado de Washington. Eu era um cirurgião que fazia cirurgias com hipotermia profunda. Porque naquela época o problema da proteção do coração durante a cirurgia era muito sério, porque o coração, se ficasse sem nutrição, em poucos minutos ele infarta, não é? E o paciente não sobrevive, em geral. Mas as várias maneiras de se proteger hoje foi um progresso enorme, porque hoje tem substâncias que são chamadas cardioplégicas. Cardioplegia, você dá uma injeção dessa substância na aorta, o coração para, fica protegido por várias horas, se for necessário. Quando tira a pinça da aorta e começa a circular no coração, ele começa a bater imediatamente. E na minha época inicial, você tinha que correr, porque o aparelho era tão rudimentar que se você demorasse muito, o coração depois não batia. Eles fundaram uma entidade, Frozen Heart, coração congelado, que não batia, acabava. Mas com essas soluções, hoje, você demora 3 horas, 4 horas e sem problema. Então, facilitou enormemente a cirurgia, um dos grandes progressos que ocorreu. Tu está falando em todo tipo de cirurgia cardíaca. Cardíaca, sim, Troca de adulto, válvula, criança. tudo, né? Hoje todo mundo usa Transposição cardioplegia. de cara. Todo mundo usa. Isso é Bom, fenomenal, né? Depois eu fiquei nesses 4 lugares e voltei para o Brasil. O meu chefe realmente não queria que eu voltasse. Um dia ele contava uma coisa que eu, há pouco tempo, contei na Academia Nacional de Medicina e todo mundo ficou admirado, porque é uma coisa rara. Um dia, o meu chefe, o David Long, me deu uma cirurgia complexa para eu operar, uma tetralogia de Fallot. Imagina. E eu fiz a cirurgia, ele ficou observando na cabeceira. Depois levamos a criança para o CTI e tinha um recado lá que eu devia ir conversar com o David Long. Eu estava terminando a minha residência. Aí ele entrou, comentou a cirurgia, comentou a nevasca que estava caindo em Chicago naquele dia. Imagina. E depois de repente, ele falou assim: Milton, eu sei muito mais que você. Eu fui isso, foi dizendo todos os títulos dele. Eu escrevi muito, meu currículo é muito melhor que o seu. Eu sei realmente muito mais que você. Agora tem uma coisa, você opera melhor que eu. Imagine ouvir isso de um chefe, de um professor. E ele disse, não, é verdade. E eu sei a minha maneira de suturar e a minha maneira de dar nós durante a cirurgia era copiada pelos outros residentes. Então eu fiquei chocado com o que ele disse, mas depois lógico que eu gostei de ouvir uma coisa tão auspiciosa assim, né? Um professor, de maneira que eu voltei para o Brasil e eu decidi me dedicar principalmente à cirurgia cardíaca pediátrica. Logo depois que eu voltei, eu conheci a Rosa. Mas eu conheci a Rosa em Londres. Ela estava fazendo um estágio lá. E então, um dia a chefe dela, Ellen Townsend,
ela falou assim, você já viu a Rosa? Eu disse, não, não vi. Quem é a Rosa? Eu não conhecia a Rosa. E ela tinha a Rosa lá em cima, já naquela época. Quando a Rosa voltou para o Brasil, o primeiro paciente que eu precisei de uma cardiologista, eu chamei a Rosa. E dali em diante começou uma associação que durou 36 anos. Vocês operavam juntos também? Eu operava os doentes dela, ela não entrava em cirurgia. Só era Fazia o carne. diagnóstico Era e carne. fazia o pós-operatório, É. mas a cirurgia... E ela foi uma pessoa que lutou muito, né, Muito. pelas essas crianças carentes que os hospitais absorviam Sem dúvida. para construir um centro, né, Sem dentro dúvida. do hospital. Depois o próprio instituto, né, É. ela tem hoje de A criança maior parte cardíaca. do tempo que eu trabalhei era no pró-cardíaco. Porque era o Procardíaco que fazia. Aliás, foi criado o instituto lá no Procardíaco mesmo, né? Foi. Mas depois ela criou Conseguiu, o hospital, né? e ficou uma beleza o hospital. Ficou muito, muito bom. E é de alta complexidade, Sim, de sem todo o dúvida. tempo que recebe. Foi um sonho dela, né? Foi. Doutora Rosa, quando ela ia lá visitar no canal, ela falava sobre o projeto que ela ia fazer. Isso em 94. Quer dizer, ela estava já aqui começando com todo esse processo do pró-criança. 94, sim. Do pró-criança cardíaca. Eu tive o prazer de ajudá-la na parte do centro cirúrgico, perdão, na parte do centro cirúrgico e a parte do pós-operatório também. E ficou um grande hospital. E lá o cirurgião que mais opera foi um residente meu que trabalhou comigo 26 anos. Quem é? Dr. Andrei Monteiro, que é um grande cirurgião. É o que está agora lá na pró-criança cardíaca. Trabalha lá e em alguns outros hospitais, mas principalmente é lá. É um belo cirurgião. Isso é um espetáculo, né? É um dos prazeres que a gente tem, porque eu tive muitos residentes juntos com o doutor José Aldovando, que foi do Hospital das Laranjeiras comigo, e também no Instituto de Cardiologia. O doutor era um excelente cirurgião, trabalhou comigo praticamente a vida inteira. Mas junto com ele, o doutor Valdir Jasbic, que a senhora deve ter conhecido. O Valdir era da UERJ, né? E o Antônio operava, os dois irmãos, todos os dois cirurgiões. Ele operava, o Antônio era no fundão. E eu trabalhava junto com o doutor Valdir no Silvestre primeiro e depois na UERJ. Eu fiquei 30 e poucos anos na UERJ, como toda a carreira de professor, até herdar o serviço do Valdir. Mas o que eu queria dizer é que nós tivemos juntos, Aldrovando, Valdir e eu, mais de 50 residentes. Todos eles são, 12 deles são chefes de serviço e muito bem-sucedidos. Tem um no Peru, tem um na Guatemala e, por incrível que pareça, um na Malásia, em Kuala Lumpur, que trabalhou com a gente e ficou uns anos aqui no Brasil. E é um cirurgião que vai muito bem lá. Que bom, né? Você tem, quer dizer, você está deixando o seu legado, né? Como diz o... Sem dúvida, sem dúvida. O maior prazer que eu tenho, quando uma vez ou outra eles me convidam para ver uma cirurgia, ver que, por exemplo, o Andrei. Também tem o Alexandre Siciliano, que trabalhou com a gente, que é um cirurgião fantástico também. E é da Academia hoje, Academia Nacional de Medicina. Mas o que eu ia dizer, que um grande prazer que eu tenho na vida é chegar na cabeceira e ficar olhando um deles operar.
que operam magnificamente bem, melhor que eu. Eu não tenho só orgulho de dizer que eles... Claro que tudo progrediu, eles não enfrentaram os mesmos problemas que eu tive no início, não é? E hoje a medicina, as máquinas, a tecnologia, né, supera muita coisa. Completamente diferente. O oxigenador, naquela época, que era para fazer a circulação extracorpórea, tinha um oxigenador. Tinha oxigenador de tudo quanto era tipo, mas todos eles causavam uma hemólise enorme. E de maneira que você tinha que correr na cirurgia. E nem sempre dava para você fazer uma cirurgia em pouco tempo. O doutor Cooley, Dayton Cooley, de Houston, no Texas, ele publicou uma vez um trabalho de 40 e poucos trocas de válvula aórtica e sem nenhum óbito. E ele só pinçava a aorta, abria, trocava a válvula, fechava, suturava e soltava. Mas isso ele fazia em 10, 15 minutos no máximo. Nossa. Dizem que ele foi responsável pela morte de muita gente no mundo, porque outros cirurgiões queriam imitá-lo, mas não conseguiam, e depois o coração não batia. Então eles acham que o doutor Dayton Cooley fez muito... Não foi muito feliz, porque ele dizia que era aquela a maneira de se trocar uma válvula aórtica. Mas era a maneira dele, né? Dele. Não era uma maneira... que todos podiam imitá-lo, não podiam, não. Ele, sem dúvida, foi o maior cirurgião cardíaco que existiu. Dizem que ele era o homem completo. Diz que era bonito, alto, atleta, professor e um grande cirurgião. David Denton Cooley. Denton Cooley. Tem até uma história muito interessante que vale a pena. Você colocou no teu livro, estou vendo aqui que você... sim. Você tem um livro que eu trouxe, estou mostrando aqui, né? Grandes cirurgiões que eu conheci, que o professor... Estou colocando bem aqui para que a câmera pegue. O doutor Milton Meyer, ele fez esse livro, né? E esse livro aqui, eu quando fico escutando sua história, parece até que eu estou inebriada, porque eu vi tanta criança nascendo e, aliás, eu até depois eu fiz cirurgia ginecológica porque eu não aguentei, não. É muito, precisa você ter muita força, né, para ver aquele bebezinho nascido com problema, a família em desespero, né, e o médico nessa parte tem que acalmar, tranquilizar, e isso é muito bom. Eu acho que é um dom. Eu tive vários prematuros que foi feita a cesariana na sala de cirurgia e quando saiu a criança só limparam e passaram para outra mesa onde eu operei. Nossa! Essa criança. E de pesos muito baixos, prematuros extremos. Tem muitos abaixo de 1 quilo. Abaixo de 1 quilo? Abaixo de 1 quilo. Tem uma criança abaixo de 500 gramas. E hoje é uma mãe, ela saiu bem. E ela tinha o quê? Até que canal arterial permanente. Aquela... porque o canal tem que fechar com o nascimento. Se ele permanece aberto, a criança entra em insuficiência cardíaca e tem problemas respiratórios. Então a gente tem que entrar lá e fechar o canal. E dessas cirurgias, uma curiosidade, qual é assim o índice maior que no Brasil das cirurgias cardíacas em crianças
com cirurgias congênitas, né? Porque todas, Sim, todas vêm congênita, porque nasce com os problemas, né? O número de crianças que nascem com problemas cardíacos é menos de 1%. Menos de 1%. Mas numa população de quanta? Não, de nascimento. De nascimento. E a maioria são casos bem simples, felizmente. As muito complexas, até 30, 40 anos atrás, podemos falar daqui a pouco do doutor Jatene, não tinha solução para essas crianças. Por exemplo, tinha pacientes com lesões extremamente complexas. Tinha uma raríssima, mas existia, e que a criança nascia com o coração fora do peito. E não tinha solução para esses casos. Não tinha. Hoje, algumas têm solução. Porque além de estar o coração embaixo da pele, fora do peito, o coração também tem uma lesão grave interna. Ele não é normal, né? De maneira que 1% das crianças... Tinha um patologista famoso nos Estados Unidos que ele dizia: o milagre é que a maioria das crianças nasce com o coração bom. Porque a evolução de um simples tubo na criança e formar um órgão altamente complexo, com quatro átrio e ventrículo, e 4 válvulas, e com um sistema de pacemaker, era extremamente, para ele, estranho que a maioria não era errado, né? Porque é uma obra divina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós que somos médicos, a gente enxerga o organismo humano como uma parte do que se chama divino, porque é uma máquina maravilhosa, porque tem todos os sistemas. E hoje em dia eles já estão descobrindo até a parte da microbiota de cada local. Interessantíssimo. Né? E a gente só aprendendo, né? E o foco mais na célula. Quer dizer, eu fico encantada com todo esse processo, professor. E esse caso, então, o caso inesquecível que o senhor teve algum, assim, de alguma criança que o senhor falou, essa menina de 500 gramas que hoje está viva, não é? Está viva. Essa foi assim... Sobreviveu. Essa foi assim... Não, eu tive alguns casos extremamente... Tem alguns muito sofridos. Porque quando eu comecei a operar crianças, devido à falta de um aparelho bom, falta de medicação, a mortalidade era alta. Mesmo os maiores cirurgiões tinham mortalidade de 10%, 15%, até mais. Hoje em dia, a mortalidade de uma cirurgia cardíaca, incluindo as mais complexas, é menos de 5%. Olha. Eu tinha um professor que ele me contava, Milton, ele trabalhava na Mayo Clinic. E uma vez eu operei um paciente adulto e o paciente morreu na mesa. Normal. No dia seguinte eu operei uma criança, a criança morreu no pós-operatório. No terceiro dia eu operei um outro paciente que eu perdi também. No quarto dia eu suspendi a operação e falei que eu não operaria nunca mais. Mas ele era um obstinado e ele voltou a operar e continuou operando e foi um dos primeiros cirurgiões a apresentar resultados bons, né? Ele é o doutor
Não, não. da Mayo Clinic, Ah, tá. Dr. Kirkley, Lá da Mai, na meio, né? fantástico cirurgião, muito amigo, veio ao Brasil várias vezes. Aquilo lá é um espetáculo, né? A máquina. Mayo Clinic A gente era. meio- Depois ele mudou-se da Mayo Clinic, foi para minha memória falha Não, não tem das horas problema. menos mais críticas, né? É. Ele foi para um outro estado do interior e criou um hospital para cirurgia cardíaca, que era um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu me lembro o nome dele. Do local. Nos Estados Unidos eu conhecia meio, achei aquilo ali, aquele complexo fabuloso, né? Conheci também em hospitais, né? Universidades eu conheci muitas, mas hospitais a meio e que tem lá em Minneapolis, né? Sim. E tem em Jacksonville e tem em Rochester. Eles têm bases separadas, né? E na época que eu fui, tinha um CEO, né? Um chairman que falou assim para mim: teve aqui, doutora Vera, isso foi em 96, 97, por aí. Teve aqui um médico cardiologista brasileiro conhecendo tudo aqui na Meio, porque ele vai fazer um hospital no Brasil. Aí eu falei, é? Como eu conhecia vocês todos da academia, eu falei, quem será que... Qual é o nome desse médico? Aí ele falou assim, era o Arnold Bigby, que era o chairman. Ele disse, é o doutor Barata. Barata não, doutor... veio com um amigo, Barata, mas o nome dele é doutor Moll, doutor Moll, doutor Jorge Moll. Veio aqui, ficou aqui, diz que vai construir. Eu creio que foi porque já tinha o Rio Mar em 93, ele foi conhecer tudo para montar esse Hospital da Barra. Mais ou menos do tipo. E eu me lembro daquele laboratório, a parte de sangue, das coisas que passavam os resultados, né? Nos trenzinhos lá da Meio, né? Uma coisa fabulosa aquilo. Outro hospital que para mim foi um impacto nos Estados Unidos, que eu conheci de criança, foi em Denver, o National Jewish, que era de problemas respiratórios em crianças. Você já ouviu falar, né? Já. Também eu fiquei impressionada. O Jorge Moll, ele começou a carreira de médico como cardiologista. Pois é. E cardiologista pediatra. E eu operei muitos pacientes dele, que ele me deu. Eu operei com ele. É um grande amigo até hoje. E ele foi lá na Maio conhecer tudo para fazer os hospitais dele. Padrão Maio, como são padrão, né? Eu acho que ele também é um grande empreendedor, né? Um médico empreendedor, né? Como esse outro que o senhor está falando, que saiu lá da Maio e também... Dr. Kirkland. Saiu de lá e foi para outra cidade, né? No sul. No sul do estado. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Vamos levando, né? Na minha idade é normal essa Não, mas essa entrevista tá muito gostosa justamente por causa disso. Tá contando essas histórias. Agora, me fala uma coisa, e sobre esses avanços na medicina, quer dizer, dentro da cardiologia, são assim... Sim, são fantásticos, sem dúvida. Qual que mais assim te impressionou, já que você tem aquela experiência desde o início? Olha, o que mais me impressionou como um aparelho é esses de assistência circulatória que se usa nos casos extremos que o coração não bate direito. O ECMO você instala, tem dois tipos de ECMO, o venoso, que você só oxigena o sangue,
para ajudar o paciente, e tem o ECMO arterial, que ele substitui o coração. E são aparelhos tão bons que o paciente pode ficar semanas ligado a ele, não tem hemólise, não tem problema nenhum. Coisa que há 30 anos antes desse aparelho, se você deixasse 2 horas ou 3 horas, a hemólise era tão grande que o paciente não sobrevivia. Mas esse avanço nos aparelhos me impressiona muito. E também o pós-operatório é magnífico. Os cirurgiões aprenderam a operar. Os cirurgiões aprenderam a operar. O doutor Lillehay foi o primeiro a operar com sucesso cirurgias complexas, como tetralogia de Fallot, correção de tetralogia de Fallot, com a bomba que ele, com Richard DeWall, que foi um residente deles, eles desenvolveram um oxigenador de bolhas. Nossa. Que você pega um sangue bem escuro, você sacode ele numa atmosfera rica, ele se oxigena. Então, o oxigenador é baseado nisso, que desce uma escadinha e num ambiente rico em oxigênio e depois volta para o paciente, né? Quer dizer, dos avanços da medicina, esses são da medicina na parte de cardio, esses são... Medicação também melhorou. O diagnóstico. O diagnóstico é uma parte impressionante. Conseguir fazer o diagnóstico, né? Quanto mais rápido, né, mais você salva, né? Porque... A senhora sabe que tem uns aparelhos que eles fazem uma imagem em 3 dimensões do coração com o defeito. E o cirurgião pode pegar um modelo do coração com o defeito do paciente e ele pode programar a cirurgia dele ou até treinar a cirurgia que ele vai fazer. Quem mexia muito com imagens era o Rezendinho, né? Nessa de cardio, né? Sim. E como essas imagens que o senhor está falando são geradas dentro de hospitais? Como se fosse o eco, mas com vários eletrodos. Então ele monta um modelo em 3 dimensões. É mesmo? E faz um modelo plástico com o mesmo defeito do paciente. Então, o cirurgião pode, inclusive, ver o que ele vai fazer. E é só repetir depois no paciente. Poxa, isso aí é fabuloso, né? Isso já existe, né? No início da cirurgia cardíaca, um dos grandes problemas, os clínicos só tinham eletro e radiografia. E ausculta. Nada mais. Agora tem o eco, né? Tem eco, tem com contraste, tudo. É uma maravilha. O diagnóstico hoje... Eu operei crianças no início da minha carreira que o diagnóstico estava errado. Era um CIV e o cardiologista dava o diagnóstico como canal arterial, que não tem nada a ver. Eu abri para operar um CIV. Quando cheguei lá, era um canal arterial. Graças que dava pela mesma incisão ligar o canal arterial. Também não deve ser fácil, né? Quer dizer, o clínico e o próprio cardiologista clínico também se enrola, né? Sem dúvida. Essas coisas. E eu falei em prêmio Nobel, a cardiologia, o cateterismo cardíaco tem prêmios Nobel. E a cirurgia cardíaca com extracorpórea, que é um grande feito, é a maior intromissão do homem na biologia humana. Esse não tem. Não deram para ele um prêmio Nobel. Não.
E tinha que dar, na verdade, né? Tem que dar. Sem dúvidas, é um prêmio merecido. E você ganhou algum prêmio desse? Não. Não. Prêmio é que eu terminei a minha vida com uma mortalidade extremamente baixa, de coisas, inclusive operando complexas, cardiopatias muito complexas, e então tendo um bom resultado. O senhor me disse que já operou mais de 8.000 crianças. Mais de 8.000, sim. Sim. Naquela época não havia computador, então a gente era baseado em papel, né? Papel. Então muita coisa se perdeu. Tá. Mas eu não tenho nada para mim. Mas o senhor tem um legado muito lindo, porque inclusive seus alunos estão aí operando, né? Tem Então, para isso é todo muito lado. importante. Me diga uma coisa, e sua experiência internacional, o senhor já falou, os avanços da medicina também o senhor estava acabando de falar. E um conselho para os médicos de hoje que você possa dar? O que é ser médico e um conselho que você... Olha, eu tive esse problema algumas vezes. Eu tinha um residente que ele queria fazer cirurgia, mas primeiro que ele é canhoto das duas mãos. Nossa! E segundo, que ele ficava extremamente nervoso, ele suava. E era um menino inteligente, só que ele não tinha habilidade nenhuma. E eu falei para ele, fulano, eu vou te dar um conselho, talvez você fique até bravo comigo. E a realidade foi que ele ficou. Ele disse, eu vou ser muito sincero, você não tem jeito para cirurgia, você não tem habilidade e você vai ser um cirurgião se for medíocre. Se for, eu disse, você vai decidir mais na frente. E ele ficou um pouco bravo comigo, um tempo ele me tratava assim, depois ele foi fazer outra especialidade, e muito bem sucedido. E hoje ele é meu amigo, me dá graças que eu fui sincero com ele. Porque tem isso, né? Na medicina, às vezes você quer uma coisa, mas você chega lá na hora, a tremedeira é maior, né? Isso não tem só na medicina, tem, por exemplo, eu tenho na família, né? Eu tenho na família e conheci, né? Que eu também morei nos Estados Unidos um tempo, pilotos de avião da Varig, que eram grandes pilotos, assim como meu marido, mas uns tinham uma performance de atitude em voo, vamos dizer, o voo para ele, isso também se repete com esse meu filho, de ser uma pessoa que sabe se virar na hora, não é aquele que estuda, chega ali na hora, treme, não pode, a pessoa tem que estar firme, né? No que vai fazer em certas especialidades, né? Por exemplo, cirurgião, ele tem que ser uma pessoa que sabe da força de fazer a cirurgia, não é? Sem dúvida. Eu acho que isso aí é uma coisa que vem de dentro. A cidade para onde o Dr. Kirkley, saindo da Mayo Clinic, ele foi para Birmingham, Alabama. E ele fez um hospital que era um dos... mesmo, né? Veio para o sul mesmo, né? Bem no sul, não tinha cirurgia cardíaca lá. Então pediram para ele que ele sugerisse alguém que iria fazer coisa. Ele disse, eu sugiro eu mesmo, eu vou falar. E eles não acreditaram, você vai largar a Clínica Mayo para vir para Birmingham, onde não tem cirurgia? Ele disse, é um desafio para mim. E realmente ele fez um grande centro.
Agora sim. um grande centro. Eu fui muitas vezes. Ele é um dos injustiçados com o Prêmio Nobel, que ele também merecia, porque ele fez coisas muito grandes e memoráveis mesmo. E vamos dizer, para os médicos, o conselho de hoje? Qual conselho que você dá para os médicos que estão se formando? Quando o menino fala que que gosta de medicina, quer ser medicina, ele deve ter uma razão para isso. Se ele tem a razão dele é ganhar dinheiro, ele jamais vai ser um grande médico. Pode até ficar famoso, sem dúvida. Mas uma das características do bom médico é gostar de gente. Ele é desses médicos que falam, abre o braço, fica em pé, você está bom, pode trabalhar. Se ele for um médico desse tipo, ele jamais vai ser um médico bom. Eu acho que a razão principal é gostar de gente. É amar o próximo, né? Amar o próximo. Amar o próximo. Sem dúvida. E como que o senhor equilibrou tua vida com a vida de pai? Quantos filhos que você teve? Eu tive 3 filhos, 2 gêmeos. E eu tive uma esposa que ela me substituiu 100% na criação dos filhos. Ela que cuidava de tudo, ela levava eles para o colégio, levava para a natação, levava para a ginástica. E nos Estados Unidos ela foi empregada, porque lá não tinha empregado. Nós, nos 3 anos e pouco que moramos lá, ela lavava a roupa de nós todos, fazia tudo. Eu tenho uma gratidão enorme para ela. Ela não está mais conosco. Tá. Mas foi uma esposa exemplar. Fabulosa, né, professor? E me diga uma coisa, o senhor gosta de a gente, da parte de tecnologia e inteligência artificial, o senhor tá alguma coisa por dentro ou está ficando difícil para entender isso? Não, eu tenho que confessar que eu entendo muito pouco de inteligência artificial. Mas outro dia eu li um artigo que me mandaram para eu ler, que a inteligência... Muita gente pensa que vão fazer um boneco que é com a inteligência artificial, que vão se reunir um dia, vão guerrear os humanos. Isso aí não é o caminho. Isso aí não é uma coisa realmente impossível. Mas a inteligência artificial pode ser perigosa no conjunto, quando eles passarem a ter tudo, eles fazem tudo. O homem fica de lado. Esse artigo mostrava o grande perigo que não era ter um boneco que virasse presidente da República, era ter firmas inteiras, todas comandadas por inteligência artificial. E então esse é o maior perigo. Segundo alguns professores que vieram aqui, essa coisa de inteligência artificial é como a nossa própria inteligência expandida, vamos dizer assim. É o que está um crescimento, como se fosse um crescimento do cérebro da gente, porque na verdade nós, né, que foi o homem, né, que é capaz de desenvolver isso, né? Agora até onde vai é uma coisa que é uma incógnita, né? E a gente só tem que saber que ela tem que ser usada para o bem, né? Sim, sem dúvida. O mal já vem. Sem dúvida. Então, e o conselho para o médico de hoje
que o senhor dá é que ele goste de gente, né? É aquele... Os avanços da medicina o senhor está acompanhando todos, porque, principalmente na sua área, o senhor contou as coisas. A tua experiência internacional também. Caso inesquecível, o senhor já contou. Eu estou aqui resumindo. Eu falei do inesquecível. Falou. Eu tenho vários casos inesquecíveis. Eu tenho um que é um que eu gosto de citar porque mostra muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Uma vez eu operei um menininho, Pedro, que tinha 20 dias e eu fiz um shunt da artéria pulmonar da artéria sistêmica para a pulmonar, para aumentar a oxigenação do babelo. Só que ele melhorou, mas com 8 meses ele estava lá roxinho de novo. Aí, então eles reestudaram o paciente e chegaram à conclusão que as duas pulmonares dele não se comunicavam. Eu tinha feito shunt para um, mas o outro pulmão não recebia. Então eu fiz outra operação para o outro pulmão. Quando ele tinha 5 para 6 anos, ele de novo começou e eu tive que operá-lo novamente. Não, ele tinha 7 anos. Eu fiz um shunt direto do ventrículo direito para as duas pulmonares. Um enxerto. Mas não tinha correção. Talvez um transplante seria, mas isso foi antes da era dos transplantes. Antes. E então ele sobreviveu, foi à escola, estudou, era um menino muito dedicado, os pais deram tudo que podiam para ele. Só que ele seguiu o caminho que estava destinado para ele. Com 14 anos de idade, a mãe me telefonou e disse: Milton, o Pedro está internado no hospital. Ele está mal. Eu sei que não tem mais nada para fazer, mas eu queria que você fosse vê-lo. E eu fui. Cheguei lá, ele estava roxo, como sempre, com respirador, semiconsciente, morrendo. E no fim ele faleceu. Eu não gosto de ir a enterros de pacientes, mas do Pedro eu fui. E depois eu fui cumprimentar o marido, abracei ele, o pai, né? Abracei ele e depois fui com a mãe. E disse: eu não tenho o que falar para você. Aí ela falou: mas eu tenho. Você me deu o Pedro por 14 anos. Isso é uma das coisas mais queridas que eu já ouvi na minha vida. Graças ao Senhor, né? Eu acho que isso aí foi muito lindo. Um sentimento de gratidão profundo, né? Sem dúvida. Porque muitas pessoas, a gente que é médico, a gente trata bem tudo. A nossa profissão, mas a nossa profissão tem que ter esse lado humano, né? Mas, às vezes, não é nem o humano do paciente. Hoje em dia, a gente vê o lado humano do lado humano do médico. A gente vê o lado humano do paciente. Tem pacientes que não toleram, vamos dizer, o médico, não ligam para as coisas que o médico fala, ainda mais hoje com a internet falando do Dr. Google aí, né? Então, eles já chegam no consultório: olha, eu já sei que eu tenho isso, porque eu vi isso, eu li isso. E o pior é que a gente sabe que muitas coisas que estão acontecendo na internet não são
os reais. Por isso que eu acho que o programa Grandes Mestres, quando a gente traz pessoas com a experiência, como o doutor Milton Arimeia e pessoas que outros grandes professores que são os grandes mestres da medicina que passam aqui no Canal Médico, isso é muito importante porque vai crescer. A gente está ainda pequeno, mas nós sabemos que o nosso caminho é da sabedoria do idoso, né? Como eu já sou idosa, de tentar melhorar a vida dos mais jovens. Nós sabemos que tem os médicos novos, da geração que foi alunos, né, da gente, que estão bem, mas depois vem outra geração, né, vamos dizer, dos 30 e poucos anos, e agora vindo uma geração de 20 anos, que muitos estão saindo que é o que todo mundo está reclamando, saindo de faculdades de medicina, inclusive de finais de semana, e faculdade de medicina online, faculdade de medicina nos finais de semana e faculdade de medicina à noite. Quer dizer, não sei, né? É um absurdo. Não é? É um absurdo. Quer dizer, e o número e o governo dando aval para que essas entidades apareçam. E o próprio conselho dizendo não. Mas essa mistura que está havendo na medicina, né, não é dizer que a gente é contra, a gente quer que os médicos sejam bons médicos. A gente não quer que os médicos sejam maus médicos. Como o professor falou assim, abre os braços, olha o pé, o paciente vai embora, você está bom. Não é? Não. E olha para o computador escrevendo que não olha para o paciente. Só escuta a queixa do paciente, escrevendo e escutando, porque todo mundo trabalha hoje, né? E a gente tem uma situação no Brasil em que tem o SUS, né? Que é para a população em geral, mas que funciona capengando, a verdade é essa, em alguns locais muito bons e outros não, vai dependendo sempre do prefeito e do secretário de saúde daquele local, de 5.600 e poucos, 5.500 e poucos municípios. Tem municípios que não tem, né? Tem um médico que a gente pode botar tão bem informado, ele pode estar. Então, o projeto da gente é para atingir esses médicos, para estar falando com esses médicos, né, professor? Porque para eles entenderem que a medicina, eles têm que estar ligados nessas novidades, mas das realidades, do que é o bom, né? Dos acadêmicos, né? Dos professores, né? Que se chegaram lá, cada um com as suas dificuldades ou não, mas que chegaram lá, né? E o que o senhor acha, professor? Acabei falando da beça, né? Tem que depois pedir para todo mundo repassar o programa, né? Porque esses programas... Já passou muito da hora? Nada, não passou nada. Ela tem que apertar o sininho. Eu estou falando que porque eu aproveito esse tempo e dar o like, que para o nosso algoritmo reconhecer, né? Do YouTube, né? Reconhecer que nós estamos falando de medicina, né? Mas eu tenho aqui várias outras questões que o senhor pode estar falando. Eu queria saber da sua relação com o Jatene, da sua relação com Zerbini, chegou esse encantamento dessas duas pessoas que foram fabulosas aqui no Brasil, né? O doutor Zerbini, o doutor Jatene eu conheci num congresso local em Petrópolis. E depois ele ia pegar o avião para São Paulo, no Santos Dumont. E eu falei lá, né, nesse congresso sobre o emprego do manitol no líquido da perfusão cardíaca. E ele disse, como é que você consegue o manitol? Aí ele veio falar comigo depois. Eu disse, eu compro a manita, o sol da manita, e levo na Granado e eles solvem e fazem ampolas. E está funcionando muito bem. E aí ele arranjou fazer isso.
Mas na viagem de Petrópolis para... Ele era bem jovem. Uhum. Ele tinha qualquer 3 anos de formado, 2 anos de formado. Nós conversamos muito, muito, deixei ele lá. Aí eu estava trabalhando nessa época com o Domingos Junqueira de Moraes, que ele conhecia, ele sabia o coisa. E então ele disse, Milton, eu estou trabalhando no Instituto de Cardiologia, que na época era só de São Paulo, agora é o Dante Pazzanese. Mas o chefe era o Zerbini, ele era o pé de boi lá, quem trabalhava mesmo era o Adib. Ele disse, passa uns dias comigo, uns dias, ele falou uns meses. E realmente eu fui trabalhar com ele, e como eu tratava ele de você, lá no carro, guiando, para levá-lo para o aeroporto, eu continuei até o fim da vida dele, eu chamava ele de você. E ele me deu muita chance. Um dia ele estava operando e eu estava ajudando, e ele disse, eu disse, onde é que você compra esse aspirador? Eu falei para ele, porque nós não tínhamos um bom aspirador. Aí ele disse, eu faço. Ele não falou uma palavra. 2 ou 3 dias depois ele me pegou, vem comigo. Eu fui até a mecânica do hospital, ele torneou o mesmo aspirador que eu queria e me deu. E eu usei esse aspirador muitos anos. Interessante essa, né? E depois nós ficamos realmente amigos. Uma vez nós estávamos, eu conto isso porque é bem humano, bem humano. Eu estava indo para Bangkok, na Tailândia, e ele também. Nós estávamos indo no mesmo voo e patrocinados pelo mesmo pessoal. E aí nós estávamos esperando para fazer uma avaliação em Tóquio. E aí estava o sol se pondo num janelão enorme no aeroporto. Eu sou contador de história, viu? E eu disse, Adib, aquele sol que está descendo ali está nascendo lá no Brasil. Aí ele ficou quieto e disse assim, Milton, o que queima lá? O que queima para dar essa luz toda, essa coisa? É carvão que queima? Eu disse, Adib, o que queima lá não queima. É uma reação, 2 átomos de hélio de hidrogênio que se transformam em hélio. É uma fusão nuclear. Aí ele ficou quieto. Como é que eles sabem disso? Como é que eles nunca foram lá? Como é que eles sabem disso? Aí eu disse assim, como é que eu sei o teu sódio e o teu potássio? Ele disse, o de chama, o fotômetro de chama. Não sei se é esse nome, mas você queima um pouquinho do teu sangue e depois vê as alterações no coisa. Você faz a mesma coisa com a luz que vem do sol. Você põe num fotômetro e vê. Eles sabem até a última gotinha de sódio que tem lá. Aí ele disse, acredito. Ele falou, acredito. E uma vez ele disse assim, Milton, o que é um número primo? Aí eu gaguejei para responder, eu sabia, cansava de saber que... Aí ele te peguei. Não sabe o que é um número primo. E me deu uma aula sobre número primo. A minha amizade com ele era esse ponto. E depois eu estava no dia que ele apresentou o trabalho sobre a grande cirurgia dele, a transposição, correção da transposição. Ele pediu para fazer um comentário
numa reunião que o chefe era o Dr. Kirkland, do Alabama. Naquela época já estava lá. Aí ele apresentou o primeiro caso, era uma criança de 3 anos, e ele mostrou tudo e todo. O Dr. Kirkland se levantou batendo palmas quando ele acabou de apresentar. Aí devia ter perto de 1000 médicos. Todos se levantaram e aplaudiram o Adib. E isso é para ver o grande homem que ele foi. Ele foi um cirurgião extraordinário. E era muito bom cirurgião e deixou uma escola muito, muito boa. Doutor Adib Jatene era especial mesmo, né? Ele foi o braço direito do Dr. Zerbini. O tempo todo, né? É. Mas nós temos grandes cirurgiões cardiovasculares, cirurgiões hoje dezenas. Muito bom. Ainda mais agora com todas essas cirurgias de angioplastia, os exames dos ecostreme, né? Tudo isso ajuda, né? Sem dúvida. E a injeção. E então, para a gente terminar essa entrevista, que eu amei do professor, que você vê a história dele. O professor quer falar mais alguma coisa? Você me está fazendo arriscando muito, porque eu tenho muita história. Ah, tá bom. Não, arriscando muito. Quero saber se... sabe que velho gosta de cantar história. E 58 anos de atividade, eu tenho muita história. De maneira que... Mas fez um livro Os Grandes Cirurgiões, porque você não faz um livro As Grandes Histórias, as minhas grandes histórias. Eu vou dizer uma coisa para... Eu tive Covid muito grave. Tive entubado. É mesmo? E desenganado, realmente. Mesmo? Isso foi no iniciozinho do Covid, quando ninguém sabia nada, não tinha vacina, não tinha nada. E eu, graças a Deus, e um médico muito dedicado, Barros Franco. O Barros Franco vai vir aqui. O Barros Franco vai vir, deixa eu te dizer, acho que é dia 27, se eu não me engano, que ele vem. Eu saí e fui para o home care em casa. Eu demorei 3 meses para dar uns passos. E eu fiquei com um problema também. Eu perdi muito a minha concentração. Mas eu tenho uma irmã que ela está com 58, 59 anos. Está bem reconhecida da academia, vamos dizer, no meio acadêmico, porque ela é professora associada 2 lá no Gafré. Sim. Quer dizer, daqui a pouco ela vai ser a chefe de serviço lá, né? A titular, com certeza, porque ela faz trabalhos maravilhosos sobre, fala muito, ela é neuroimunologista, Cláudia Vasconcelos, esquece esse nome, é minha irmã. E ela está fazendo um trabalho acho que ela tem uma bolsa da CAPES, alguma coisa assim, que é para as sequelas neurológicas do pós-Covid. Quem também fala muito sobre isso é o professor Nascimento, né? Que vou também convidar para vir aqui, assim como a Cláudia, porque eles têm esse trabalho que estão publicando de sequelas neurológicas pós-Covid, porque a gente fica mesmo... Eu também tive Covid, também tem essa fase de esquecimento, mas a gente vai levando tudo, o importante é que a gente vai falando. E, professor, me diga uma coisa, o que o senhor achou assim, de vir aqui, de um programa desse tipo? Eu acho que é muito interessante. A medicina no Brasil
só faz sucesso quando é um caso de médico que erra, e aí sai nos jornais, as coisas boas não têm repercussão. Não tem. Então eu acredito que esse trabalho que a senhora faz aqui é louvável e deve continuar. Tá, obrigado. E me diga uma coisa, aqui eu tenho outros grandes mestres para o senhor sugerir, que são pessoas assim que Olha, lá da academia. Um médico extraordinário, tem vários aqui no Rio de Janeiro. O próprio Barros Franco, que você já falou, o Barros que Franco vem. vai vir. Tem um que chama... tudo aqui do Rio, quero começar. José de Jesus Camargo, em Porto Alegre. Ele faz transplante de pulmão. E é o que mais transplante de pulmão fez na América Latina. Mas aqui no Rio não tem nenhum fazendo? Não, tem, mas longe dele. Sim. Muito longe dele. Tem um grupo que faz transplante de pulmão. O próprio cirurgião cardíaco, ele faz também, Alexandre Siciliano. Ele também faz transplante de pulmão. Mas é um movimento relativamente pequeno. Mas esse nome é conhecido. É muito bom, conhecido. Tá. Gente, como é o nome dele? José de Jesus Camargo. De Porto Alegre, né? Porto Alegre. Deixa eu colocar bem aqui. Mas ele não precisa convidá-lo muito para falar, ele gosta de falar. Ele gosta. Doutor Milton. Ele escreve bem. Milton indicou, agora vou falar com ele, vou telefonar, indicou doutor José de Jesus Camargo. Eu depois posso te dar o telefone dele. Jesus Camargo. E me diga uma coisa, ele vem de vez em quando ao Rio? Ele é da academia. Ele é da academia, então... Ele é da academia, ele vem com uma certa frequência. Ele vem com frequência? Vem. Então, você que já teve aqui no programa, eu tenho uma sequência agora, você já avisa para ele, a doutora Vera vai te ligar para fazer Fala programa. Eles pedem a produção para mim não fazer isso, mas foi sem querer, tá, gente? Tudo bem. Não, eles pedem para mim não fazer, assim, falar com os professores assim. Eu tenho que falar bem pertinho eu te dou o telefone dele. Aí você me dá o telefone. Pode falar com ele, que eu quero trazer. Porque aí o caso é transplante de pulmão, né? Nossa! Ele é o que tem o maior número de transplantes na América Latina. E ele foi um dos primeiros do mundo a fazer transplante intervivos. Nossa. Que eles tiram um pedaço do pulmão de um adulto e põem numa criancinha. E aí se desenvolve. A gente está descobrindo, né, que tudo da gente, né, se consegue, né, avançar, né? A prolongação, né? A prolongação, né? Da vida é fabulosa. Sem dúvida. Eu, se não tivesse os meus assistentes, eu já estaria. Porque minha avó morreu com 50 anos. Eu tenho 5. Pois é, estou no 9º aqui com o senhor. Quem depois? Os meus, 3 foi o Antônio Carlos, a equipe do Dr. Antônio Carlos e o Feijó, Antônio Carlos, que foi também das Laranjeiras. Depois, mais 2 foi César Medeiros, lá, que trabalha na Badim. E agora, esses últimos, foi um menino novo, careca, que eu não esqueci o nome dele, mas também diz que vai para fora, opera pra caramba, diz que é um garoto muito bom. É um garoto que para mim é um jovem, né? Mas até um pecado, eu esqueci o nome dele. Mas, não é o Antoninho do Procardíaco? Não é Antonino. Acho que é Estevão, doutor Estevão. Conheço, não. Eu estou meio afastado disso. Mas eles inclusive tiveram que botar balão para poder,
porque a minha lesão era entre a descendente e a circunflexa, bem no tronco. Depois de eu ter tendinite em outros lugares. Essa foi a mais complicada, durou 3 horas e pouco, porque tentou ir com balão, aí acabou ficando estente sobre estente, porque senão não passa, né? Começa a ler pelo fim. Por quê? Pelo fim tem mais Tem coisas? umas historinhas no fim e Tá. tem quem eu sou lá no fim. Mas depois tem aí um monte de... todos esses que eu mencionei aí, tá, Zerbini, o Adíbio, Domingos, o Cooley. Não vou deixar. E esse livro está sendo vendido? Já acabou. Ah, já? Esgotado, Não vai... Era na Travessa? Onde que era? Tinha na Travessa, mas... Mas não vai fazer mais? Estão me pedindo isso. Mais uma a pedir. Eu tenho tão pouco drive para começar a escrever uma coisa. Não, mas essa é ótima, drive. Mas mesmo que seja esse aqui, os grandes podia, já tive fazer a edição. Pedido. Vamos fazer uma nova edição. Né? Porque o livro é fabuloso. Eu estou super feliz de ter ganho o meu. E vou ler, ainda mais que eu fiz cirurgia geral, né? Eu acho que todo mundo que gosta de cirurgia faz isso. Eu só não consegui fazer a cirurgia pediátrica. Ai, muito doido. Isso não está mais gravando, não. Não tá, nós estamos gravando. Agora que nós vamos acabar o programa. Está ótimo, porque o programa legal é assim, quando ele é solto, né? Amável, tá? Então eu estou agradecendo o senhor, de o senhor ter vindo aqui no Canal Médico, falar bem. A gente já se conhecia, né? Na verdade, né? Sim. Tenho vários retratos seus lá na academia. E vamos, além do agradecimento, vamos sim, espero que o senhor faça outra edição do livro. E agora, o que o senhor achou, que já falou desse programa, né? Que eu acho que é importante para mim, que meti nisso, né? Muito importante. E vai me trazer o Milton, a indicação, o José de Jesus Camargo. Faço questão de entrevistar. Eu falo com ele. Você fala com ele. Então, gente, olha, muito obrigado, doutor, de estar aqui comigo hoje. Foi uma tarde maravilhosa para saber da evolução da cirurgia cardíaca. Nós até não falamos, mas a cirurgia que o senhor apresentou na academia, no seu histórico, que foi, eu falei no início, mas que foi a transposição das grandes artérias, né? Sim. Que é uma cirurgia em que as artérias, uma artéria aorta que vai nutrir o organismo e a outra artéria que vai oxigenar no pulmão, elas estão trocadas e a pessoa vive um tempo, mas sempre com essa alteração. E esse foi a sua apresentação, né? Parece que o senhor foi o primeiro a fazer aqui no Rio de Janeiro essa cirurgia. Então, gente, olha, de novo vou pedir para vocês não deixarem de assistir esse programa, vão curtir, podem comentar, compartilhe, ative o sininho, para a gente evoluir, né, nesse programa Grandes Mestres da Medicina. Muito obrigada a todos. Muito professor. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado. Então tá bom.